Fala, nação rubro-negra! No vídeo de hoje você confere as últimas do Mengão dentro e fora de campo. Então, já deixa o like, se inscreve no canal Gigantes do Povo e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Bora pro vídeo! Hoje o Flamengo estreia em casa também na Libertadores. O jogo é contra o Central Córdoba da Argentina, ao vivo na Globo. Depois de Vale Tudo, Débora Gares está aqui, já está no Maracanã para trazer as últimas do Flamengo pra gente. É contigo mesmo, Débora. Tudo bom, Escobar? Muito boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Tem um montão de coisa para falar e começo pelo capitão Gerson, que está de contrato renovado com o Flamengo até o fim de 2030. O jogador de 27 anos ainda tinha vínculo válido até 2027, conseguiu essa extensão de contrato e também um reajuste salarial. Segundo a diretoria do clube, uma forma de valorizar a seleção. Nos últimos 2 jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, vive jogos com a camisa rubro-negra, somando as 2 passagens pelo clube, né? E recentemente estava no radar do Zenit, da Rússia. Além disso, foi convocado, né, para a seleção nos últimos 2 jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, vive um grande momento e falou, depois dessa renovação contratual, sobre a emoção que está sentindo. Vamos ouvir. Feliz demais. Só até difícil de chorar, mas estou emocionado porque eu sonhei com isso. Foi difícil chegar aqui, mas está valendo a pena. Isso aí, Gerson tem que ficar mesmo um cracaço de bola. Débora, o pessoal tá reclamando muito que o Flamengo cria chance, mas tá perdendo muito gol. Soluções para hoje, a gente tem ideia, não? Olha, a gente sabe que o técnico Felipe Luiz deve promover mudanças no time. Isso por conta do desgaste de alguns jogadores, né, recentemente. Olha, a provável escalação deve ficar o seguinte: Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Pulgar ou Everton Araújo, De La Cruz ou Luiz Araújo, Arrascaeta, Gerson, que deve ser titular nessa partida, Plata e Bruno Henrique também. Agora, Escobar e amigos, o principal destaque vai ser a presença do Pedro no banco de reservas. O jogador foi relacionado para essa partida e pode voltar a jogar depois de 7 meses afastado por conta daquela grave lesão no joelho, né? Quem sabe, para logo mais, é de mais de 45 mil pessoas por aqui. Bola rolando a partir de 9h30 da noite. Escobar. Valeu! Na mão, Bruno e Mari, que eu tô buscando ver se tem mais boas notícias, né? Porque a fase do Flamengo tá tão boa dentro e fora de campo que eu tava tendo a dúvida. De repente você quer esquecer alguma coisa, mas não. São essas duas e elas me parecem já serem mais do que suficientes, né? Para poder aumentar ainda mais ou fortalecer, renovar a habitual confiança rubro-negra em jogos de Conmebol Libertadores. Logo mais o Flamengo pega o Central Córdoba às 9h30 da noite aqui no Maracanã. Apenas atualizando, as informações já são de domínio público, estão no site espn.com.br. Pedro, relacionado, fica no banco. Quanto tempo ele vai jogar hoje contra o Central Córdoba, não sabemos. Vai depender de alguma coisa previamente conversada pelo Felipe Luiz. Os demais integrantes da comissão técnica também, o próprio jogador, enfim, para poder entender a capacidade de resistência física do atleta, mas ele fica no banco e se o Flamengo estiver bem, vencendo o jogo, pavimentando uma segunda vitória nessa fase de grupos, aí automaticamente o Pedro vai ser utilizado. E a outra boa notícia, a renovação de contrato do Gerson até 2030, principal nome hoje em relação à construção de jogo do time do Flamengo, titular inclusive da seleção brasileira. Desenhando aqui uma provável escalação com as voltas do Bruno Henrique e também do Gonzalo Plata e partindo do princípio que o Alexandro, o Pulgar e o De La Cruz ficariam preservados do jogo dessa noite pela minutagem recente, pelas características biológicas desses jogadores, a tendência é que o Flamengo jogue com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, voltando à condição titular. O meio-campo com Everton Araújo sendo o único volante de contenção, Gerson recuado para a função de segundo homem e o Arrascaeta, e na frente o Luiz Araújo com o Bruno Henrique e também o Gonzalo Plata. Essa deve ser a escalação para o jogo das 9h30, com promessa mais uma vez de um Maracanã lotado, até porque tem sido sempre assim nos jogos do Flamengo e não é de hoje, né, meus amigos? Não é de hoje. Isso é de sempre. Vamos para os números. Cara, essa tela é um absurdo, é um esculacho, que é o número do Pedro por temporada no Flamengo. Dá pra mostrar essa tela nesse horário, mano? Olha só, Marimar, em 2020, 54 jogos, 23 gols. Assistência não tô nem não. 2021, 46 jogos e 18 gols. Só que 7 assistências eu vou ler porque é muito também. 22, 59 jogos e 29 gols. 2023, 61 jogos e 35 gols. Não atua então desde 1º de setembro, né, quando ele se lesiona. Então 2024 com 43 jogos e 30 gols. E aí tanto que o Yuri Alberto vai passar na artilharia faltando 1 ou 2 jogos, não foi? O cara sem jogar o segundo semestre inteiro, estava na briga da artilharia. Ou seja, esses números foram congelados com uma lesão gravíssima. Jogador de Copa do Mundo, né? Jogador grande,
que a gente viu amadurecer e olha que já sofreu contusões, que até mesmo na época do Fluminense, né? Iguais, né? Assim, É? na seleção, né? Na chegada à seleção ele se machuca. Exato. Mas é o melhor centroavante do futebol brasileiro, né, gente? Aquele cara da área, aquele cara que decide os jogos, assim, às vezes de forma unilateral, né? Aquela bola que fica dali, daqui, opa, ele vai lá e dá um encaminhamento preciso. E o Flamengo sentiu muito a falta dele, porque, obviamente, a seleção brasileira sente a falta dele até hoje. Acho que a seleção sente mais que o Flamengo. Porque o Flamengo continua produzindo. O Flamengo continua ganhando. Então, tem uma mudança, né? Assim, só pegando o gancho. A seleção sente mais do que o Flamengo, mas, por exemplo, o Flamengo do Tite sentiu de uma forma que não teve como reverter. Foi devastador. Foi devastador. A gente ainda não viu o Flamengo do Felipe Luiz, não é isso? Com o Pedro? Não vimos. Não vimos. E tem a tendência a ser, assim, assustador. Sabe o que é muito doido, já? Porque assim, que tem alguns treinadores que quando ele tá ganhando, é até ruim quando ele ganha jogador novo. Porque você fala, ixi, o cara vai ter que mexer no esquema. Não mexe. Foi ali que ele se perdeu. Tá funcionando. Eu nunca vi receber jogador bom e virar problema, porque tentou encaixar e desencaixou foi todo mundo. Com o Felipe Luiz eu não tenho esse medo. Não precisa ter. Não tem esse medo? Eu não tenho. Tá bom. Eu não tenho. Não, também não. Até resgatei o trecho que a gente conversou sobre isso. Hoje é quarta, já tô perdido no tempo. Quarta, né? Na segunda-feira a gente falou no pós, né, do Vitória. Assim, a diferença, o bom é que não vai precisar realmente mudar. Não tem por que mudar o esquema, porque o time do Flamengo já estava jogando dessa forma com dupla de ataque. Não tinha essa questão do 4-2-3-1 ou qualquer outra variação. Tem sim a forma que o Felipe Luiz vai botando a forma do time jogar ali, né? Em determinado momento ataca mais por fora, em determinado momento mais por dentro, mas está atuando com dupla de ataque. Não está com uma referência, como, por exemplo, tinha discussão na época de ser a referência o Pedro ou o Gabigol. E aí foi onde o Gabigol teve problemas, no momento que o Gabriel tinha que jogar de costas. E aí, parceiro, de costas, o Pedro vai deitar na maioria dos centroavantes do futebol brasileiro, porque o Pedro é uma exceção. A gente parou de produzir jogadores como Pedro, camisa 9 mesmo, centroavante. Da mesma forma que a gente parou de produzir, por exemplo, camisa 10. O moleque que é um pouco mais lento, que é criativo. Não tem mais isso também, é ponta. Tu não tem mais segundo atacante, é ponta. É aquela história que a gente falou, esse habilidoso que antes vestia 10, jogam pra ponta. Exatamente, vai pra ponta. Não é mais aquele 10, o meia. Enfim, da mesma forma que o Pedro. Então, para arrematar, eu acho que não vai precisar mudar a forma de jogar. A única diferença vai ser, por exemplo, no perde-pressiona. Ou na forma que o Flamengo, com o Juninho, pressiona a defesa adversária. Acho que é o único ajuste. Acho que é só esse ajuste, pelo menos, que eu enxergo, da diferença de pressão na defesa adversária. Mas com a bola no pé, aí esquece. Então não vai mudar o jeito de jogar, Rafa, mas esse ataque titular jogaria quem ao lado do Pedro? O Flamengo titular existe, meus amigos. Eu não sei se vai ser esse que o Felipe Luiz vai praticar, porque, claro, que ele depende de algumas circunstâncias. Às vezes o jogador que, teoricamente, no desenho inicial começa a performar melhor do que os outros, pede para a passagem, vai ter que jogar. Talvez haja uma dúvida na lateral esquerda, mas eu acho que já há algum tempo se consagrou que o Alexandro seria o maior nome para poder fazer o balanço defensivo com 3 homens, porque o Wesley sobe muito, o Alexandro consegue atacar, mas também tem uma capacidade maior de recomposição. O Flamengo ideal, com todo mundo bem fisicamente, bem tecnicamente, é aquele de Rossi, o Wesley, os dois Léo, Alexandro, o Pulgar, o De La Cruz, o Gerson, o Rascaeta, o Bruno Henrique e o Pedro. Isso. Esse é o time titular do Flamengo. Qualquer outro jogador que entre nessa formação é por uma circunstância e porque, repito, possa estar atravessando uma fase tecnicamente melhor do que outro titular que vinha sendo, teoricamente, o planejado. Só isso muda o Flamengo ideal. E o Felipe Luiz vai fazer essa escalação, vai exercer esse time também, porque ele crê muito no que a gente chama de memórias de jogo, né? E os grandes momentos do Flamengo em campo de 19 para cá tiveram muito desses jogadores que ainda são remanescentes daquele time que ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Então eu não vejo muita dificuldade para essa escalação ideal, não. Agora, uma temporada tão longa como essa, com Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Mundial de Clubes, ela pode impor algumas realidades para a rotina de trabalho do Felipe Luiz e ele vai ter que tomar essas decisões. Felipe Luiz que não perdeu ainda com o time titular do Flamengo esse ano, em 16 jogos, e a única derrota dele com o time principal foi no Clássico para o Fluminense em 17 de outubro do ano passado. Até porque são poucos que vão aguentar todos os jogos, né? Porque o time com a Arrascaeta, porque para mim o principal nome aqui que eu tenho mais, não desconfiança, né, mas que tem um histórico, Sim, é o Arrascaeta. ele é o Nico.
Ele e o Nico. Você não imagina que, beleza, tem um time titular, então tá garantido ali que você... Claro, forças maiores podem acontecer, mas o Pulgar me parece alguém que tá mais presente jogando. O Gerson vai jogar. Agora o Arrascaeta e o De La Cruz, eu não sei se eu vou ter por 3 rodadas. Dois zagueiros vão jogar, o Wesley vai jogar. Os laterais, talvez uma mexida ou outra por cartão, por não sei o quê. Mas o Arrascaeta e o De La Cruz, eu não sei se consegue manter a estrutura tática do time, Marra. Por uma questão deles, né? Sim, o De La Cruz... Por mais que eu perceba que tem rendido mais, o De La Cruz ainda me dá um pouco de, assim, desconfiança. O ritmo do futebol brasileiro é muito exigente e acho que ele sentiu a mudança. Tanto que até de posicionamento, se você buscar o que ele fazia antes, ele está 20 metros atrás, inclusive pelos lados, né? Porque nos lados ele jogou, ele está 20 metros para trás do campo e eu não sei se... Para mim, ali, o Pulgar é inquestionável. Inquestionável. No mais, eu acho que tudo não. Na posição dele, tudo pode ter ajuste. Talvez com outro, talvez com ele. Do meio para frente, ok. Mas eu sou mais reticente. Sou mais reticente pelo nível de investimento e o pior, pelo que ele já mostrou. Porque não foi uma edição de inteligência artificial que nós vimos. Não é nem pela questão física que você está falando, né, Marra? Eu acho que tem mais coisa aí, assim, que talvez de adaptação. Eu não tenho a menor dúvida que a gente viu ele jogar. Sim. Que ele é um jogador acima da média. Eu também não tenho a menor dúvida que ele tem melhorado. Mas o ele tem melhorado é o que ele já entregou? Não. Ainda não. Ô, Jailson. Se eu fosse o Flamengo, eu também contrataria. Isso. Ninguém fala que é errado buscar um cara como esse, né? Ô, Já, presta atenção nessa pergunta porque nos envolve. Tá? Quando ele vem assim, já, prepare-se. Eu já tô vendo. Vamos lá. É o seguinte, nosso time aqui da ESPN, que você veste a camisa 10, certo? Não veste, Mário? 9? Eu tô esperando. A gente precisa de um 8. É o Balotelli, gente. Fazedor de gol. Exatamente. E nem comemora porque não faz mais que a obrigação. Né? Precisa de um camisa 8. Um volante que vai jogar mais pela direita. É a única peça que falta. E a gente tem 3 candidatos. Porque eu sei que você gosta dos 3. Richard, Rios, Carrijo ou Gerson? Não. Pra quem você dá a camisa? É um Gerson, pô. Não tem discussão. Nem, com o Carrijo não tem? Não tem discussão. Não tem discussão. Não tem nem a discussão? Nem a dúvida? O Carrijo tá jogando muito. Tá. O Carrijo tá jogando muito. Mas o Gerson é o principal jogador. Nesse ano ele joga mais que o Gerson, o Carrijo? Cara, pra importância do Corinthians... Eu acho, assim, o Carrijo, pra mim, é mais importante pro Corinthians. O Gerson é muito. Tecnicamente é muito importante, mas ele tem com quem dividir mais. Por exemplo, tem o Wesley, que é um lateral hoje de seleção, que toda hora vai salvar a pele do Gerson em determinado momento, que, por exemplo, que o Gerson se enrolar. E o Wesley vai estar fazendo a ultrapassagem. Eu acho que o Carrijo é mais importante pro Corinthians. Mas o Gerson é o principal jogador do futebol brasileiro, não é de hoje. Desde a temporada passada, quando ele, na data FIFA, na Copa América, ele pega embaixo do braço o time do Flamengo, carrega todo mundo e a gente está falando de um cara que joga no futebol brasileiro, que hoje é peça titular da seleção. E que fez falta nos últimos jogos, contra a Argentina principalmente, né? Sim. Porque eu lembro quando ele volta, né, Rafa, que tinha até uma cobrança. Eu lembro, eu falando aqui no Sport Center, o Gerson não voltou mesmo ainda. Teve aquela cobrança, tá achando que é o De Bruyne? Não, mas a reta final dele de Copa do Brasil. Mas teve isso, teve. Tá achando que é o De Bruyne, ô Gerson? Presta atenção, que não sei o quê. E aí aquela coisa tá mais devagar, não sei o quê. E aí, de repente, foi isso. Ele pega a bola debaixo do braço. Tem uma mudança, só pra pontuar, a faixa de capitão. A faixa de capitão, né? Pra mim, a faixa de capitão fez muito bem pro Gerson. Mas o Rafa, acho que quer falar, ele levantou o dedo. Ele tem personalidade. Acho que isso aí não dá para discutir. A questão do Gerson, durante algum tempo, foi talvez uma falta de condição. Aí eu acho que tem a ver um pouco com o comportamento e um pouco com a parte física, tá? Para acompanhar a intensidade do jogo. A partir do momento que ele se condicionou para acompanhar a intensidade do jogo, talento e inteligência de campo não faltam ao Gerson, né? E aí as coisas foram acontecendo, ele foi mostrando todo o futebol que ele tem desde garoto, na base do Fluminense, e que acabou que no profissional do Fluminense não teve muito tempo de dar essa contribuição, de exibir, até porque não tinha maturidade em campo que hoje tem. Então são vários Gersons também que existiram ao longo dos anos. E esse é muito importante. A bola pode ser de cristal com o Gerson, que ela sai de campo sem um arranhão. Porque o tratamento que ele dá à bola é diferente da média do futebol brasileiro e, por que não dizer, sul-americano e até mundial. E aí, Bruno Vicari, se você, em vez de citar o Carrijo, se você, em vez de citar jogadores que atuam no futebol brasileiro, deixasse para o Jailson escolher entre o Gerson e o Rodri, talvez aí ele tivesse um pouco mais de problema, viu, Bruno?
Eu tô pensando nos que estão aqui, né? E o Gerson resolve os problemas do meio. Sim. Porque ele, em 2019, que em algum momento ele foi subvalorizado, ele limpava qualquer espacinho que tinha quando o Flamengo perdia a bola. Uhum. Lembra do jogo contra o Grêmio? Você pensava assim, mas em quantos lugares do campo esse cara tá? Não é possível. Foi aí do apelido, né? Do Coringa, do É. Joker. Foi nesse daí, porque o Gerson jogava de tudo. Era meia direita, meia Volante. esquerda, primeiro volante, segundo volante. Aí foi com o Sampaoli lá na França, virou atacante. A Exatamente. entrada dele no lugar do Diego Ribas resolve o time, né? Exatamente. Ô, Rafa, até mais, tá? Obrigado. Um abraço, até a próxima, amigos. Seguimos o nosso Sport Center. Grande notícia do dia. Você viu lá na Flamengo TV a assinatura do contrato, o Gerson batendo um papo com a Dani Boaventura. O Coringa é do Mengão. É isso aí, até 2030. Contrato assinado, contrato de quase 5 anos. Espetacular notícia. O Gerson tinha contrato até 2027. Então, é um novo contrato até 2030, né? Com uma valorização que era pedida para ele, né? E muito, muito merecida. É um cara novo ainda e que pode fazer uma história muito grande no Flamengo, maior ainda do que ele já tem, porque ele tem muita história no Flamengo, né? Ele saiu ali naquele período para ir para o Olympique de Marselha, voltou, mas já ganhou inúmeros títulos com a camisa do Flamengo e cada vez mais está se tornando um jogador importante, um líder querido pela nação rubro-negra, um grande jogador, jogador de seleção brasileira, não tem a menor dúvida de que o JJ vai levá-lo para a seleção brasileira e ele tem tudo para ir para a Copa do Mundo. Então é um golaço do Flamengo. Gerson até 2030 no Mengão. Baita informação para deixar a nação rubro-negra feliz, né? Muito legal. Muito obrigado, João Guilherme, camisa 10 da narração. Muito obrigado, parceiro. Pô, que moral, hein? Estarei lá amanhã. Show! Valeu, Adriana. Aproveite e curta aí. João Guilherme, o malvadão do Mengão. Muito bom. Show de bola. O que aconteceu com o Banco Nação BRB Fla, que valia bilhões e agora ninguém fala no assunto? Olha, o presidente do Banco BRB, ele deu uma entrevista agora, né, recentemente, falando do êxito, né, dessa parceria do Flamengo com o banco e que a intenção deles é renovar, porque o número de contas, de dinheiro, de movimentação que houve para o banco a partir do momento que virou parceiro do Flamengo foi algo expressivo. Você pode procurar aí na internet que foi amplamente divulgado. Você sabe informar como está a situação do Jorginho, se vem ou não? Elias, a palavra do José Boto, diretor técnico do Flamengo, em entrevista que está aí em toda a mídia. A bola está com o Jorginho, né? Houve um acordo entre as partes, né? E tá tudo certo, só falta o Jorginho assinar, ou seja, a bola está com o Jorginho. Palavras do José Boto, diretor técnico do Flamengo. Ele falou isso em diversos lugares, aí deu uma entrevista que repercutiu em muitos lugares. A bola está com o Jorginho. Palavras de José Boto. Aliás, falando em Jorginho, o Botafogo fez 2-0 no final do jogo aqui com cara bobo, o Botafogo conseguindo uma vitória no sufoco, mas muito importante. Falando em Jorginho, dá uma olhada nisso aqui, ó. O Madrid vai precisar do pacto, hein? O Jorginho estava no banco, ele não entrou. O Jorginho hoje ele é um jogador reserva na equipe do Arsenal, que é utilizado em jogos pontuais, né? E ele hoje não foi utilizado pelo Arteta. E viu o Arsenal com 2 golaços de falta, um aos 12 e outro aos 24, e outro belo gol do Merino, os 2 golaços de falta do Declan Rice
e o do Merino, um gol chutando de primeira ali na entrada da área, viu o Arsenal encaçapar 3-0 no Real Madrid. E aí é o seguinte, a chance do Arsenal seguir na Champions é muito grande, e é claro, né, que isso aí, para um time que está, né, na expectativa de ter o Jorginho, como é o caso do Flamengo, isso aí acaba interferindo, né, porque o Arsenal seguindo na Champions League, já que a chance dele ser campeão da Premier League é mínima, a Premier League será do Liverpool, mas tendo essa meta estabelecida e passando pelo Real Madrid, vai aí para uma fase de semifinal de Champions League. O Arsenal, ele chegou à final da Champions em 2006 e perdeu o título para o Barcelona, né, de Ronaldinho Gaúcho. Nas últimas décadas, não tem conseguido fazer boas campanhas. Então, é um momento muito especial lá dos Gunners. E é claro, né, que o Jorginho, conseguindo passar, né, ele vai permanecer por lá com o objetivo de Champions League até o final dessa temporada. Mas é o Real Madrid do outro lado. E aí tem aquela história do pacto de Champions League, como é que é? Olha, vai precisar de um pacto forte dessa